Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sem educação não tem ciência, defende a biomédica Helena Nader. A biomédica Helena Bonciani Nader é a primeira mulher eleita para assumir a presidência da ABC, Academia Brasileira de Ciências, instituição fundada há 105 anos. A eleição da doutora em Ciências Biológicas pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, ocorreu durante a Assembleia Geral da instituição, no dia 29 de março. Dos 568 membros habilitados para votar, 420 exerceram esse direito, já que o voto não é obrigatório. Ela será empossada durante a reunião magna da ABC, entre os dias 13 e 5 de maio de 2022, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e assume o cargo para o triênio de 2022 a 2025. Para mim, é uma alegria, e ao mesmo tempo, uma responsabilidade e também uma tristeza, afirmou Helena. O fato de a gente ter que celebrar que é uma mulher, mostra que a nossa sociedade ainda está muito aquém. Nós temos muito para avançar. Eu vejo que o Brasil andou para trás nos últimos anos em relação não só às mulheres, mas aos direitos humanos como um todo. O Brasil andou para trás na cultura, dos povos originários, populações quilombolas e com as mulheres. Questionamentos como o lugar da mulher é ficar em casa para cuidar dos filhos. Não dá isso numa democracia, muito menos o Estado querer advogar. A pesquisadora é vice-presidente da ABC desde 2019, e vai assumir a cadeira do físico Luiz Davidovich. O químico Jailson Bittencourt de Andrade, professor aposentado da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e atuante no Centro Universitário Senai-Cimatec, ocupará a vice-presidência na nova diretoria. Helena Nader foi presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de 2011 a 2017, onde atualmente é presidente de honra, presidente da SBBQ, Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. De 2009 a 2010, é co-presidente da Rede ANAS, Interamericana de Academias de Ciências. Promover a pluralidade na ciência e a educação são pautas prioritárias para a nova presidente da ABC. Transformar a sociedade brasileira para ser uma sociedade mais justa, dando o primeiro ponto de luta, a educação. Sem educação não tem ciência, sem ciência não tem tecnologia, sem tecnologia não tem inovação. A academia vai lutar cada vez mais por isso, e fazer uma ponte com a sociedade. Já fazemos, mas podemos melhorar. A pandemia teve um lado positivo, que foi mostrar para a sociedade o valor da ciência. O que queremos é dialogar mais com a sociedade. Trabalhos científicos que são mais complexos, vamos colocar de uma forma mais objetiva, afirmou Helena. Outro ponto importante da nova gestão será o trabalho relacionado à igualdade de gênero na ciência. Temos mulheres cientistas capazes e eu vejo um impacto muito importante nas crianças. É mostrar para elas o seguinte: independentemente da profissão, menina, você pode fazer o que quiser, não existe essa diferença. Somos diferentes fisiologicamente, mas não intelectualmente. A mulher pode, e deve bater na porta, se fechar dá a volta e vai em outra, vai à luta. Não pode aceitar não como resposta final. Ela aponta a médica e pesquisadora Margarete Dalcomo, uma das principais especialistas em Covid-19 e doenças pulmonares no país, como um exemplo para as novas gerações. Acho a Margarete uma mulher fora do comum no que ela faz. Sem contar outras, como a Esther Sabino, imunologista, pesquisadora e professora universitária brasileira. Esta pandemia mostrou várias cientistas, que foram exemplos para as meninas e também para os meninos, porque a clareza delas motivou também os meninos. Helena Nader lamenta que a divisão de tarefas domésticas ainda seja desigual e recaia sobre as mulheres, prejudicando, muitas vezes, o trabalho intelectual e fora de casa. A pandemia prejudicou mais as mulheres cientistas do que os homens, não só no Brasil, no exterior também. Pelo fato de ficar todo mundo em casa, a produção científica dos homens aumentou, mas a das mulheres caiu, o que mostra as desigualdades. Quer dizer, a gente caminhou, mas um grande evento, como foi a pandemia, mostrou que esse equilíbrio nas relações de trabalho de casa ainda é muito desigual, e muito desfavorável para a mulher, lamentou a pesquisadora. A cientista reconhece que o Brasil precisa percorrer um longo caminho para combater desigualdades. Dentro da ciência, ela afirma ainda que é preciso garantir a entrada de mais negros e indígenas. No Brasil não é só a desigualdade entre homens e mulheres, mas a desigualdade entre as raças. A maioria do povo brasileiro é negra. A ciência ainda é muito pouco negra. Há poucos indígenas.
O país tem que, primeiro, reconhecer que foi escravocrata e insistir em políticas públicas de inclusão. Com a bandeira do diálogo com a sociedade, Helena se entusiasma ao falar dos benefícios que a ciência pode trazer a todos. Estamos fazendo ciência para a sociedade, seja para entender o mundo ou para gerar um determinado produto. A ciência é o acúmulo de conhecimentos para o bem-estar da sociedade, por isso, esse diálogo vai ser muito importante. Em sua gestão, a pesquisadora diz que pretende também aumentar a interlocução com o governo. Vamos lutar para que o Brasil, de fato, assuma a educação e a ciência como política de Estado, e não de quem está com a caneta na mão, de quem é o governo de plantão. É difícil, mas a gente almeja. Vi isso acontecendo nos Estados Unidos, onde os legisladores, se não trouxerem o benefício para o coletivo, e o benefício não é o aumento de salário, eles não vão ser reeleitos, destaca. Helena acredita ainda na importância de se fazer um trabalho de convencimento com os legisladores. Muitas vezes, os deputados e senadores estão votando uma determinada legislação e há alguns detalhes que podem afetar fortemente a sociedade, como é o caso, por exemplo, da MP, medida provisória, em relação aos recursos voltados para gás e petróleo. Em vez de investir em ciência, vão renovar a frota de máquinas, lamenta. O próprio Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, investiu mais em ciência, inclusive na indústria. As vacinas da Pfizer e da Moderna tiveram dinheiro público investido, recorda a pesquisadora. Ela se referia à MP 1112-2022, que muda 4 leis com o objetivo de aportar recursos para o Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária no país, chamado Renovar. As empresas contratadas para exploração e produção de petróleo e gás natural podem destinar recursos para o desmonte e a destruição dos veículos pesados em fim de vida útil e descontar o valor aplicado do total de investimentos que são obrigadas a fazer nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A biomédica tem como objeto de pesquisa a heparina, um composto que evita a coagulação do sangue e impede a formação de trombos. A pesquisadora é bolsista do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, publicou mais de 380 artigos em revistas científicas internacionais, e já formou 46 mestres e 51 doutores, dos quais se orgulha em trabalhar junto. A heparina é um anticoagulante que até hoje não tem substituto. Ele é retirado da mucosa intestinal bovina e suína. Esse anticoagulante é fundamental para quem faz hemodiálise, explica. O medicamento faz a prevenção de trombos no circuito de diálise. Uma descoberta recente mostrou que a heparina pode impedir que o novo coronavírus invada as células. Os testes foram conduzidos por pesquisadores do INFAR, Instituto de Farmacologia e Biologia Molecular, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Tem uma camada no vaso sanguíneo que se chama endotélio e o sangue flui por ali. Com a Covid-19, a célula endotelial fica lesada, e ao invés de ser antitrombótica, ela vira protrombótica. Ela coagula e o que se viu foi que a heparina tem um papel fundamental, explica. Há também um irmão gêmeo da heparina, e foi nosso laboratório INFAR, Unifesp, em conjunto com alguns laboratórios do exterior. O primeiro grupo mostrando que existe na superfície um receptor que é parecido com a heparina que se chama heparan, e que é importante para a interação do vírus. Quando se dá a heparina, você impede a entrada do novo coronavírus nas células. Fomos o primeiro laboratório a ver isto. Publicamos e tivemos o auxílio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que foi fundamental, frisou Helena.